Hoje, 4 de março, é Dia Mundial da Obesidade, dia de chamar a atenção para a doença. No ano passado, 907 pessoas foram internadas em hospitais aqui do estado por complicações da obesidade. Teve gente que morreu também. E muita gente, 103 pessoas. Christian Miranda está com uma médica endocrinologista para falar um pouquinho sobre este assunto. Christian, eu gostaria que você já começasse perguntando para a nossa entrevistada qual é o primeiro sinal que a saúde da pessoa está em risco? Porque muito se fala, não, eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu estou saudável. Ou o meu exame está ok, mas eu não estou me sentindo muito bem com o meu peso. Doutora, qual é o momento que você deve falar? Algo está errado. Bom dia. Ei, Aurélio, Fabiola, bom dia para vocês no estúdio novamente, a todos que nos acompanham. Já vou passar então a palavra para a doutora Luzaneri Cruz, que ela é médica endocrinologista. Doutora, obrigado pela participação, bom dia. Qual é o primeiro sinal que a saúde da pessoa está em risco quando ela está aí nesse nível de sobrepeso ou até mesmo já na obesidade? Bom dia, eu queria agradecer pelo convite. Esse tema é um tema muito pertinente, muito atual e muito importante. O peso em si é o alerta. A gente, para classificar a pessoa como obesa, a gente usa uma conta matemática, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se essa conta der acima de 30, a pessoa é classificada como obesidade ou como obesa. Não existe obeso saudável. A obesidade em si diminui a expectativa de vida em 10 anos. Então, só pela pessoa estar acima do peso, a gente já está com a saúde em risco. E aí, todos os outros sinais que acompanham também podem ser um sinal de alerta. Por exemplo, como vocês citaram, alteração nos exames laboratoriais, mas a gente não espera que o exame laboratorial esteja alterado para intervir. Outros sinais, cansaço, fadiga, sede excessiva, a pessoa está insatisfeita com a imagem corporal é um sinal de alerta. Então, tudo pode ser usado como um sinal de alerta, mas o peso em si já é um sinal de alerta. Doutora, chama bastante atenção porque, olha só, no ano passado, né, mais de 130 mil pessoas precisaram ser acompanhadas só aqui no Espírito Santo devido à obesidade. No ano anterior, em 2023, esse número era menor, mas ainda assim na casa dos 100 mil, né, de pessoas que precisaram ser acompanhadas. É um número que vem aumentando de tempos em tempos, né? Os números são assustadores e é exponencial. Então, a gente espera que até 2030, 50% da população no mundo esteja obesa. A obesidade é uma doença muito americana, da América, né? Tanto da América do Norte, quanto da América Central e da América do Sul. Então, os números podem ser piores aqui no Brasil. Agora, o ritmo de crescimento também assusta a gente. Talvez antes de 2030 a gente já chegue nesse número. Atualmente, se a gente somar no Brasil sobrepeso e obesidade, 50% da população masculina está nesse número. E o que mais chama a atenção é que entre crianças, apesar de que entre crianças o número em si, o número exato é menor, mas o crescimento tem sido mais rápido. E a gente fala, pior ainda, entre crianças menores do que 5 anos. A exposição de crianças a alimentos açucarados e a açúcares ultraprocessados é muito grande. A gente está falando de crianças menores de 6 meses já expostos a açúcar. Por exemplo, colocando Coca-Cola na mamadeira. Doutora, no seu consultório, qual é o cenário que a senhora vê, ou então, enfim, em campanhas também de conscientização? A senhora deu um exemplo aí de mães que colocam Coca-Cola, um refrigerante, numa mamadeira de uma criança de menos de 6 meses. Mas e os outros casos? Quais são os outros exemplos? De uma forma geral, a obesidade é multifatorial, então a genética entra. Então, meu cenário é de pessoas que têm famílias obesas. Então, quando leva a criança, a gente olha para os pais também são obesos. Então, realmente, tem a questão genética, tem a questão ambiental, a questão social. Então, às vezes, a pessoa não se vê obesa, ou então a obesidade é aceita. Às vezes, vem cenários de pais que nunca tiveram comida, ou os avós nunca tiveram comida em casa e agora podem oferecer comida para a criança.
ou podem comer. Tem pessoas que falam para mim, agora que eu posso comprar, então eu vou me privar. É uma visão de uma vida de privação. Você comer saudável virou uma visão de privação. Tem uma questão de aceitação corporal que a gente fala, olha, todo mundo é bonito, não é disso que a gente está falando. Você é bonito, né? Você é bonita, mas a gente está falando de uma doença, então a gente precisa classificar a obesidade como doença, separar de beleza corporal, né? Então isso é muito comum. Então é um ambiente que é extremamente obesogênico, a pessoa come muito errado, porque a genética, a obesidade cresceu nos últimos 30 anos e nossa genética não mudou nos últimos 30 anos, o que mudou foi exatamente o jeito da gente encarar a vida e infelizmente a tecnologia contribuiu e a pandemia também. Os números que já eram ruins antes da pandemia pioraram, porque a criança, o adulto foi muito para plataformas, para tecnologia e a vida ao ar livre foi deixada de mão. Tem um outro cenário também, que a cozinha, durante muito tempo, foi um objeto para a mulher, como se ela fosse escravizada na cozinha. E aí ela abandonou a cozinha quando ela ganhou o mercado de trabalho e o homem não ocupou esse espaço. Então a cozinha está abandonada na casa. E tem os fast foods, a comida por aplicativo e, em geral, comidas muito ruins do ponto de vista nutricional. Então a gente precisa voltar a cozinhar, comer natural e entender que isso não é nenhuma obrigação, é um prazer. Agora, doutora, uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer em relação ao tratamento. Tem esse tratamento? Existe um tratamento, já que a obesidade é uma doença, um problema crônico e social aqui no nosso país e mundo afora? Qual é o tipo de tratamento e se tem na rede pública? Então, pergunta excelente, porque se a gente for entender a obesidade como doença crônica e comparar com uma outra, por exemplo, hipertensão e diabetes, o nosso arsenal terapêutico é muito pequeno, comparado a alguma outra doença crônica. As outras doenças crônicas também são melhor aceitas como tratamento. Então, eu aceito tratar a hipertensão, mas eu não quero tomar o remédio para obesidade uma vida inteira. Então, tem muito preconceito em torno do tratamento de obesidade. E as medicações são muito caras. Então, a gente também tem uma acessibilidade diminuída. Enfim, as medicações hoje em dia são seguras, são efetivas, mas a gente tem a questão do custo. E a questão de convencer um paciente que, já que ele tem uma doença crônica, talvez ele tenha que usar essa medicação cara por muito tempo. E agora a gente teve um grande ganho que o sistema público anexou a medicação para a obesidade. A gente tem que falar, como a senhora está falando aí, desse tratamento do remédio que é caro, e a gente esbarra até naquela questão das pessoas que estão se medicando por conta própria. No caso, aquelas canetinhas, né, de uso próprio e não precisa, se não me engano, a senhora pode até me corrigir se eu estiver errado, doutora, não precisa nem de receita médica, né? As medicações hoje são de livre uso, tem essa questão do público que não precisa e que utiliza, né, para fins até estéticos, que não deveria, que é uma medicação, né? A gente não usaria um remédio para diabetes para finalidade estética. Mas mesmo em países que a medicação, aqui no Brasil chegou até a faltar, né, nas prateleiras de tanto que foi usado, mas mesmo dos países que a gente precisa de receita para comprar, por exemplo, Portugal, a medicação também faltou. Talvez porque o cenário não tá bem dimensionado, a medicação realmente é muito importante, tem muito público e não deu para quem quis, né, e para quem precisava. Então, talvez até a indústria não tenha dimensionado isso, o tamanho do problema e a necessidade de tratamento. Então, a medicação de vez em quando falta. Doutora, falta campanha, falta mais esforço do governo, uma esfera muito maior, em relação a conscientizar sobre esse problema que a gente vive em relação à obesidade? Então, quando a gente vê esse cenário assustador, a gente entende que nós não vamos sozinhos no consultório fazer o enfrentamento. A gente não precisa só do governo, não. O governo, sem dúvida nenhuma, tem que ser um parceiro. Porque, por exemplo, né, o cinto de segurança, a gente só usou quando o governo entrou. Ação governamental. A questão do tabagismo, né? Então, quando a gente entende como um problema público, o governo tem que entrar. Mas pensa que a escola vai ter que entrar no cenário, e a gente já vê escolas se mobilizando com cantina saudável, mesmo com aulas sobre isso. Hoje tem uma escola na rede privada de Vitória que ensina sobre correr, brincar,
quais são alimentos saudáveis, por que você deve dormir cedo, por que você deve diminuir o tempo de tela. Então a gente talvez tenha que entrar para dentro realmente da escola, os pais vão ter que ser envolvidos também e os médicos, porque infelizmente o preconceito contra a obesidade, por exemplo, a principal causa de bullying na escola é a obesidade. A pessoa às vezes não consegue emprego por ser obesa, porque em geral o empregador olha e fala, deve ser preguiçoso. Então, a gente vai precisar que todo mundo entre, né? E especialmente o médico, porque às vezes o médico é a pessoa que tem preconceito contra o obeso. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu, pela participação aqui ao vivo no Bom Dia Espírito Santo. Doutora Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, com vocês aí no estúdio. Obrigada pela informação ampla sobre a obesidade, doutores, sempre deixando claro aqui, como ela disse, não é questão de estética, gente, é questão de saúde. A gente precisa preocupar com o nosso peso por causa da saúde. A obesidade reduz até 10 anos de vida e 103 pessoas morreram no nosso estado ano passado por causa da complicação pela obesidade. Obrigada, gente, pelas